Olá, que maravilha! Estamos mais uma vez juntos e eu acho que também é a última vez com vocês, queridos amigos e irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia Alemã de Blumenau. Essa jornada foi maravilhosa. Tivemos encontros aqui todos os domingos falando a respeito das Sagradas Escrituras. Espero que ao longo dessa jornada nós possamos ter tido conhecimentos práticos, úteis para a sua vida cotidiana. Bom, eu deixo o meu abraço e o meu carinho estendido a todas as pessoas que também assistiram esse programa aqui no meu canal. Se você foi recomendado pelo YouTube e está no meu canal, eu me apresento a você, é muito prazer. Eu sou Otto Borges. E nós sempre temos o objetivo aqui no meu canal de apresentar a palavra de Deus de forma simples, clara e direta. E você que gostou do nosso conteúdo, eu convido a você que você se inscreva, que você participe aqui do canal, deixando o seu like, fazendo então comentários e compartilhando, por que não? Porque quando você faz isso, dá oportunidades e eleva o canal a outro patamar, fazendo com que pessoas também conheçam aquilo que você está assistindo. Mas é muito interessante notar que ao longo dessa jornada, muitas pessoas participaram, assistiram e estiveram dispostas a conhecer a respeito das Escrituras Sagradas também com esse programa, o Códigos da Bíblia. Nós continuaremos, teremos outros programas e eu convido a vocês que continuem conosco também no YouTube. Bom, depois de todas essas delongas, eu quero deixar com vocês o meu abraço. A todos vocês que participaram, ajudaram, contribuíram, a todos vocês, vai o meu... Aquele abraço, minha gente! E nós vamos continuar e encerrar essa jornada falando então a respeito do que nos espera. Quando Jesus esteve com os seus discípulos, nos momentos finais da sua vida, ele estava com eles em direção ao Monte das Oliveiras, mas ao passar por ali, eles viram o templo. Admirados, os discípulos começaram a perguntar: Senhor, que edificações, que coisas lindas! E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. O assunto chamou tanto a atenção dos discípulos que eles começaram a questioná-lo. Mas, Senhor, não é possível que isso vai ser destruído? Não é possível que vai acabar? Será que isso é o sinal do final dos tempos? E assim, Jesus começou a explicar aos discípulos qual era essa ocorrência e a importância dos eventos que se seguiriam. Em Mateus capítulo 24, nós encontramos o claro relato dessa informação. E ali, enquanto conversava com os discípulos, esta parte que eu já mencionei aqui para vocês, encaminha-se diretamente no versículo 3, onde Jesus diz: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. No último programa, nós falamos sobre o retorno do rei. Esta é a maior das promessas, a tão bem-aventurada promessa. A mensagem que até Pedro diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Eu não preciso dizer para você que todos os dias nós encontramos com injustiças. E se uma coisa é certa neste mundo, é que viveremos sob injustiças. Pessoas que às vezes têm um pouco mais e outras que têm um pouco menos, mas isso também é produto do mundo que nós vivemos. Infelizmente, o plano original de Deus não era assim. Deus, que é supremamente justo, criou os seres humanos para que fossem iguais.
É só você começar a ler o livro de Gênesis e vai perceber que a intenção de Deus ao criar o homem e mulher era que eles fossem iguais, tivessem as mesmas condições. Tanto é que é simbólico a questão de ter tirado a mulher da costela de Adão. Alguém que está ao lado, que protege. Ambos têm a responsabilidade de protegerem-se. E como o primeiro casal, de procriarem e tornar a humanidade um ambiente familiar, onde Deus é o Supremo Pai. Mas tudo isso teve uma interrupção que nós falamos ao longo desse programa, e essa interrupção acabou causando, então, a grande divisão. A divisão de colocar no ser humano o desejo de grandeza, superioridade, afastar de lado aquilo que é a vida que está no outro. Perceba como é interessante. A língua portuguesa começa com os seguintes pronomes: eu, tu, eles. O hebraico é completamente diferente. Ele começa sempre com ele, tu e eu. Eu sou a última pessoa. Eu sou aquele que, primeiramente, vive para honrar ele e depois para honrar você. Exatamente. É uma escada onde o ser humano se diminui, porque Deus é humilde. Ele mesmo diz, nas palavras de Jesus, lá em Mateus 11, versículo 28, aprendei de mim que sou humilde e manso. As características de Deus era para que cada um de nós fôssemos parecidos com Ele. Tivéssemos a imagem e semelhança dele. Sabe o que é isso? Ter o caráter de Deus e representá-lo onde fosse, distribuindo também a mesma honra que ele conferiu a cada um de nós. Mas e o desejo de grandeza? O desejo de estar num lugar maior, de ser superior ao outro, de achar que pode ser mais do que alguém? Esse desejo, infelizmente, ele é fruto de uma disputa para dizer quem é o maior. E essa disputa, infelizmente, conforme a história bíblica, eu peço que você compreenda. Se você não acredita nas coisas que nós estamos dizendo aqui, compreenda que isso faz parte da história bíblica. E você está compreendendo como é que funciona dentro da história bíblica e teológica o plano divino. E assim, o segmento dessa ideia tinha a intenção de perpetuar-se. Para a Bíblia, Deus cria o homem perfeito e ele se deteriora ao ponto de estar numa condição de completa guerra e aflição, tanto com Deus, contra si mesmo e contra os outros. A necessidade, o desejo de Deus é devolver o caminho da paz e reunificar a família. Essa é a intenção dele. E nesse capítulo 24, começa então aquilo que eles querem saber do princípio do fim. E aqui surgem então os sinais. Os sinais que vão dar então a intenção e a visão para aquele que está diante destas informações, entendendo de que lá vem o rei. Ao som de trombetas, o rei estará vindo, chamando a atenção das pessoas, fazendo com que o povo dele seja reunido para que não haja pela segunda vez o mal. Exatamente. O profeta Naum diz que o mal não se levantará pela segunda vez. E o próprio texto de Apocalipse diz, em capítulo 21, versículo 4, que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Esse é o sonho de Deus conforme a instrução bíblica. Bom, seguimos então o texto e assim diz. Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Observe a informação de Jesus. Jesus não disse que viriam pessoas, que seriam falsos profetas, que usariam outras coisas.
para poder enganar as pessoas. Pelo contrário, ele disse claramente que muitos virão em meu nome. Ou seja, pessoas utilizariam o nome de Jesus para fazer coisas incríveis, inclusive com essa intenção de enganar as pessoas. E você sabe disso? Tem muita gente que diz que fala com Deus todo dia, que ouve a voz de Deus todo dia, que leva as pessoas a acreditarem em coisas absurdas, sem sentido, que não tem nada a ver com o propósito divino. Pessoas que têm a coragem de dizer que Deus pesa a mão, que Deus condena, destrói, mata todo aquele que vai contra a ideia desses falsos profetas, que insistem em dizer que estão sendo usados por Deus. E esse Deus que eles pregam são exatamente as marcas dos falsos profetas que Jesus disse nesse capítulo. Observe, e ele continua dizendo: pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Observe, pessoas que estão indo em nome de Jesus dizendo que são o Cristo. Você já ouviu falar de pessoas que são e dizem que são ungidas? Eu fui ungido por Deus. Eu fui chamado para que Deus fizesse comigo uma obra. Esse tipo de gente está fazendo exatamente o que Jesus disse, que nos últimos dias viriam falsos profetas, usando o nome dele, falando como se fosse em nome dele, se dizendo ungido. Fiquem atentos. Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. E ele continua as informações e diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Desde os tempos em que esse texto foi escrito até os dias de hoje, podemos ver por uma escala, através da história, que as guerras cada ano tornaram-se mais volumosas, e as mortes, batalhas e conquistas também. Embora sempre houvesse guerra, e que em muitos dos casos a disputa de território era comum nos períodos em que a história da Bíblia e até os personagens dela viveram, inclusive na época do Império Romano, que caiu sim por 10 reinos bárbaros. Nós sabemos também que ao longo desse processo, as guerras trouxeram cada dia mais tormento e sofrimento, na busca de decidir quem que seria o Senhor soberano da terra. Mas dos tempos de Jesus até aqui, nós tivemos guerras que tiveram resultados catastróficos. As 2 guerras mundiais mataram milhões de pessoas. E isso podemos entender como sendo a escalada da guerra e da morte. Jesus continua dizendo que isso não era para que causasse espanto ou que fosse o sinal definitivo de sua volta. Não, pelo contrário. Isso faz parte da natureza humana e que seria então cada dia mais percebido ao longo que os anos iriam passando. Continuemos a leitura. Que diz assim: e ele continua dizendo: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Observe que Jesus diz: não é o fim. E continua: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes. Já havia muita fome no tempo de Jesus. Mas haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. E você me pergunta: mas Otto, o que tem a ver essa palavra princípio das dores? Jesus exemplifica a questão do seu retorno à terra como se fosse uma mulher que está pronta para dar à luz e que começa a ter as primeiras dores, e essas dores são as contrações que parece que a criança está prestes a nascer. Mas observe uma coisa extremamente importante. Ao longo da história, nós sabemos que essas
pestes, fomes, terremotos, eles começaram a se tornar cada vez mais presentes na realidade do mundo. Desde a época em que esse texto foi escrito até os dias de hoje, nós podemos ver que existem abalos sísmicos no planeta muito maiores do que no tempo em que ele foi escrito. E a incidência desses abalos sísmicos são também igualmente maiores. É interessante isso, pelo menos por questão de pesquisa, e você pode pesquisar, pode perceber que existia um registro histórico de todos os tipos de terremotos que aconteciam no passado. É bem verdade, podemos até falhar e alguns deles podem não ter sido relatados, mas quando havia um terremoto em uma escala destruidora, isso era conhecido de todos. Do passado, dos tempos de Jesus até os dias de hoje, os terremotos estão cada vez mais poderosos. As placas tectônicas que são responsáveis por essa movimentação que gera, então, esse abalo sísmico, estão cada dia maiores. E ele continua dizendo que apenas é o princípio das dores. Continuemos lendo as Escrituras. E diz: então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Observe bem, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Jesus aqui em sua mensagem começa a mencionar várias coisas importantes. Ele diz que os cristãos seriam entregues, perseguidos, presos por causa do nome dele. Exatamente. É um processo que vai começando gradualmente e vai crescendo ao longo dos anos. Observe que isso já aconteceu no período em que os discípulos começaram a pregar e eles foram perseguidos pelos judeus. E logo após foram perseguidos pelos romanos. Mais à frente, quando a igreja cristã surgiu, ela mesma perseguiu os fiéis seguidores da palavra de Deus e que contrariavam todos os princípios e ideias criadas por bispos e papas e que não seguiam a Bíblia. Essas mesmas pessoas foram perseguidas. Jesus está falando exatamente do processo histórico de perseguição que alcançou muitas pessoas. E que possivelmente, conforme a história, pode nos indicar no futuro, passaremos por outra vez um período de perseguição para os cristãos. Analise a história, veja os dias de hoje, perceba o ambiente, a possibilidade de dizer o nome de Deus. Está fácil, ainda temos liberdade, mas em muitas ocasiões essa liberdade está sendo mitigada. Então preste atenção. Olhe os sinais dos tempos. Continuemos a leitura. E assim diz as Escrituras: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Até aqui, nós sabemos então quais são esses sinais. Mais à frente, Jesus disse que haverão sinais no sol, na lua, nas estrelas. Virão sinais também que era para que nós entendêssemos que o tempo da destruição de Jerusalém havia chegado. E quando isso acontecesse, que eles ficassem apercebidos e entendessem que era hora de sair de Jerusalém. A palavra de Jesus se cumpriu quando, no ano 70, Jerusalém foi sitiada. E ao ser sitiada, o general Tito tentou de todas as formas evitar o conflito. Mas, infelizmente, o templo, a cidade e tudo veio abaixo. As pessoas desesperadas correram em direção ao templo, tentando se abrigar ali. E uma
tocha que foi lançada para o interior do Templo de Jerusalém causou suprema destruição e muitos morreram naquele dia. O historiador Flávio Joséfo diz que a situação era calamitosa, ao ponto de exagerar em sua descrição ao dizer que rios de sangue corriam das escadarias do templo. Eu sei que pode ser assustador ver essas coisas. É lamentável. Mas esta mesma mensagem foi e serviu de alento para os cristãos da época. Porque enquanto a cidade estava sitiada, numa manhã, quando ninguém percebia, os portões de Jerusalém foram abertos. Eles se abriram. E aqueles que conheciam desta mensagem sabiam que era o sinal para sair de Jerusalém, porque viria a destruição. Essas pessoas saíram. O exército de Tito não se apercebeu dessas pessoas saindo. E muitos conseguiram escapar da plena destruição. Após esse dia, os portais novamente foram fechados. E, enfim, aconteceu o que eu já relatei aqui. O exército romano invadindo, as pessoas tentando se proteger, o templo ruindo, e acabou Jerusalém. A cidade que é considerada como santa, hoje não tem mais nada de santa, a não ser as marcas da história e de tudo que lá aconteceu. A esperança de todos nós e os sinais que marcam a vinda desse Senhor já estão aí. Pode ser que mais tempo, menos tempo, ele virá. Muitas pessoas, já nos dias de Pedro, reclamavam a respeito disso. Reclamavam tanto que parecia que aonde está a promessa da vinda do nosso Senhor? Parece que nenhuma dessas coisas viriam a acontecer e que todos eles estavam vivendo apenas uma grande ilusão. Pedro, em sua segunda carta, diz no capítulo 3, para que as pessoas não ficassem desanimadas, desistissem, que diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Isso é o versículo 3 do capítulo 3 de 2 Pedro. Zombando e seguindo as próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Pedro diz o que todos os escritores bíblicos falam sobre a volta de Jesus. Ele diz que o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo sim será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Essa é a mensagem de fato. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. E qual é o dever de cada um de nós diante dessa mensagem? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz,
imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também os nossos amados irmãos Paulo lhe escreveu com a sabedoria de que Deus lhe deu. Observe. Tenham esperança. Nós aguardamos a volta do Senhor. Eu não conheço nenhum de vocês que estão me assistindo. Muitas pessoas que assistem eu não conheço. Eu jamais vi o rosto ou ouvi a voz. Mas quem sabe, você que está aí na igreja hoje assistindo, e vocês que estão assistindo no YouTube, quem sabe tenhamos a alegria de um dia nos encontrarmos. De você ter ouvido essa mensagem. E o encontro vai ser maravilhoso. Sabe, Otto, obrigado. Obrigado porque aquele dia, por um vídeo que seja, você falou a respeito da volta de Jesus. Você falou a respeito de esperança. Quando Pedro diz aqui que devemos viver de maneira santa e piedosa, o que é a vida de Jesus, não? A vida de alguém que sempre agiu conforme os pronomes hebraicos. Primeiro, Senhor nosso Deus. Segundo, as pessoas. E por último, nós mesmos. Essa é a verdadeira vida santa e piedosa. O abandono do nosso orgulho, o abandono de quem somos e que pode ser destrutivo para outras pessoas. Eu desejo a vocês, com todo o meu coração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que possamos ter um encontro maravilhoso na eternidade. A todos vocês que acompanharam esse programa, que aprenderam algumas coisas ou que ficaram em dúvidas com outras, não se preocupe. Códigos da Bíblia se encerra hoje para a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Blumenau, Alemanha, mas não se encerra para a vida daquele que começará a nova jornada e caminhará com Jesus. Eu convido a você para que ore comigo mais uma vez. Espero que nos encontremos em breve, para a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, peço a sua bênção sobre cada uma das pessoas queridas que assistiu e vai assistir este programa. Que o Senhor abençoe cada um deles com toda sorte de bênçãos e dê a essas pessoas a alegria de saberem que esse mundo injusto vai acabar, vai ser destruído, para que habite e reine toda a justiça. Senhor, cuide de cada uma dessas pessoas. Eu me despeço desse pessoal maravilhoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Alemã de Blumenau, deixando a minha paz em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.